Amém. Eu gostaria que você hoje, nesta manhã, pensasse numa questão, tá? Nós confundimos dois fatos diferentes, dois fatos. O primeiro é por que Jesus veio ao mundo. Presta atenção, por que Jesus veio ao mundo. O segundo é para que ele veio ao mundo, tá? E você vai entender depois. Quando nós confundimos essas duas questões, nós nos esquivamos, nós nos esvaziamos da responsabilidade e até do sentido da nossa vida, que nós cantamos por último. Então, para quê? Por que Jesus veio? Para quê? Então, quando nós confundimos essas duas coisas, nós nos esvaziamos até do sentido da nossa vida. Nós nos esquivamos, nós nos eximimos de responsabilidade, quando nós misturamos as coisas. Em certa época da minha vida, eu aprendi, numa matéria chamada planejamento militar, ou algo muito próximo disso, que o desejo do meu superior, o desejo, tem que ser traduzido por mim em missão. Então, o desejo tem que ser traduzido em missão, tá? Estou usando esses termos para ficar menos pesado, né? Em outras palavras, eu devo fazer aquilo que vai gerar satisfação, né? Quando não é uma relação rígida, né? Quando vai gerar que você não perca o emprego. Mas eu vou falar de uma outra forma. Então, vai gerar satisfação ao meu superior. Vai gerar satisfação do desejo do meu superior, ou vai gerar as expectativas dele serem cumpridas. Quem é o nosso superior? Não sei se você entendeu. Quem é o nosso superior? Deus. Quem é o nosso general? O nosso general é Cristo, né? Então, vocês estão entendendo, né? Então, se eu faço a minha parte, eu gero a satisfação de Deus. Então, mas muitas vezes a gente faz diferente. A missão de Jesus, presta atenção no que eu estou dizendo para você se enquadrar, e porque nós vamos orar depois para você mudar a sua cabeça. A satisfação de Jesus, ou a missão de Jesus para nós, passa a ser a nossa expectativa. Vou explicar. Jesus tem algo que ele veio fazer. Mas, ao invés de nós pegarmos isso e transformarmos, eu lembro até hoje, né? Pegar o que o superior falou e mudar para um verbo. Aí tu tinha que descobrir, era uma... incrível, a minha memória veio lá do passado, né? Você tinha que pegar na frase do seu superior e descobrir o que transformar em verbo, em ação, tá? Então, você e eu temos que fazer a mesma coisa. Temos que executar a expectativa do nosso superior, que é Jesus Cristo, que é Deus, que é a Trindade, né? Então, Deus deu uma missão a Jesus. Ele cumpriu. E Jesus nos dá uma missão, e que nós temos que cumprir. Olha como é que o negócio é muito diferente do sentar na igreja, louvar e participar até com dízimos e ofertas e ir para casa. É muito mais do que isso. Nós temos que entender, nós somos sim um exército. Nós somos sim um corpo vivo. Nós somos sim pessoas que têm que interagir não só entre nós, mas com outras pessoas. Nós temos que entender como é que funciona isso. Deus deu uma missão para Jesus e Jesus nos dá missão também. Nós temos que descobrir isso e não pegar a missão dele e ficar na cola. Vocês entenderam? A nossa missão não é ficar na cola de Jesus. E muita gente não desperta para isso e fica na cola. Não, Jesus veio para, a gente vai ver alguns versículos, veio para libertar, né? Salvar, e a gente fica, Jesus veio para isso. E o que eu tenho que fazer? Não tem nada para fazer? Será que não existe
a minha missão, a partir da missão dele, será que não tem a minha? Tem. E a gente não faz. Deus deu uma missão a Jesus e ele a nós. A missão que ele veio cumprir, eu peguei, preste atenção, você podia ser muito mais abrangente, você vai pensar, pastor não pegou aquele versículo tão importante. Não importa tanto, o que eu quero é despertar você para que você entenda que você faz parte de um mecanismo, faz parte de um corpo, e o corpo anda. Amém? O corpo anda. Se o corpo não andar, ele vai ter problema no pé. O pé vai ficar com sangue, não sei se vocês sabem, mas um dos truques, né? Vocês já viram alguém caindo em formatura? Pá! Alguém já viu isso? Já assistiu essa cena? É horrível, não é? A pessoa está lá, você vai lá, seu sobrinho está se formando na academia militar, ele está lá. De repente, seu sobrinho vai e cai que nem uma pedra. Você sabe por que acontece isso? Quem sabe? Só por curiosidade. Quase ninguém sabe. É porque o sangue não chega à cabeça. Aí ele começa a ver tudo branco, normalmente é branco e não preto. Vê tudo branco e ele nem sabe o que está acontecendo, tá? Ele cai e só vai descobrir depois que vê um galo na testa dele. Ele apaga, tá? Então, qual é o truque? Qual é o truque? Tu fica ali você fica reto, mas levanta e pressiona bem forte assim, bota para trás, aí faz assim, você tem que fazer discreto, mas tem que pressionar bem, porque o seu calcanhar é uma bomba de sangue. Talvez você não saiba disso, mas o calcanhar é uma bomba de sangue. Então, um corpo, desculpa a aula de formaturas, né? Mas o corpo, ele tem que andar, porque senão ele cria varizes, né? Eu, de tanto serviço que eu dei em pé, eu tenho muitas varizes. Normalmente os militares têm muitas varizes por causa disso. Então ele cria varizes, ele definha os músculos. Então andar é uma necessidade, o corpo tem que andar. Cumprir a missão de Jesus é andar. E aí eu vou pegar Gênesis 3,15, isso aqui foi o início da missão, né? Nós falamos hoje de manhã, na aula que nós tivemos, aqui pela manhã, no estudo, esse versículo, né? Gênesis 3,15 foi a primeira promessa messiânica, a primeira promessa que Deus iria enviar alguém, né? Para nós. Diz assim, vamos começar do 14, Então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dele, né, da mulher, que é Jesus, está no singular, e este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui está falando do Messias, que viria pisar na cabeça de Satanás. Por quê? Satanás dominou a situação quando ele domina o primeiro casal. Ele dominou, porque ele fez pecar, passou para o lado dele. Então o que acontece? Presta atenção. O homem agora estava dominado pela serpente. A serpente agora estava sendo o mentor daquele primeiro casal, tá? E aí, então, é a primeira coisa que Jesus recebe como missão no nosso tempo, tá? Porque no tempo de Deus ele já tinha determinado tudo para Jesus, tá? Porém, para o nosso tempo é a primeira. Aí lá em Lucas 4, então qual foi a primeira missão de Jesus? Pisar a cabeça da serpente, mesmo sabendo que a serpente ia lhe ferir o calcanhar. Lucas capítulo 4, abra comigo. Lucas 4. Lucas 4, 18. 4, 18. Diz assim, vou lendo, tá? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos, vamos até o 19, e proclamar o ano da graça do Senhor. Aí o que as pessoas fazem? Assumem. Em vez de assumir uma missão dela fazer algo, ele assume assim, não,
eu tenho que esperar Jesus fazer essas coisas para mim. Essa é a missão de Jesus. E para que ele fez isso? Para que nós agíssemos. Então, não é para nós ouvirmos isso e, graças a Deus, Jesus já fez tudo o que tinha que fazer. Não é isso. João capítulo 10. João capítulo 10. Versículo 7. João 10, 7. Diz assim: então Jesus afirmou de novo, nós vamos até o 10, tá? 10, 7 a 10. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Quem era a verdadeira ovelha não o ouviu. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Aí você fica: eu quero a vida abundante de Deus. Ótimo, eu também quero. Só que não para aqui. Não é eu esperar, é eu receber isso para ir em frente. O corpo não pode parar, você não pode parar. Isso é a missão de Jesus, não é a sua, não é a minha. Mateus capítulo 9. Mateus 9, versículo 13. Mateus 9, 13. Eu vou esperar só um pouquinho por você, tá? 9, 13. Diz assim: vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Aí você diz: graças a Deus. Deus veio salvar pecadores. Eu sou pecador, logo fico esperando para ser salvo. É isso que está dizendo aqui? Não. Essa é a missão de Jesus, não é a sua. Você tem que pegar isso e agora transformar numa ação. Todos esses versículos que eu falei têm uma ação associada para nós. Essa não é a nossa missão, essa é a missão de Jesus. A nossa sai daquilo que Jesus falou, né? E nós podemos usar um termo que a gente usava lá, né? Que é a missão assumida. O teu superior fala coisas e você não precisa que ele diga: vá todos os dias orar, vá todos os dias pregar. Ele dá uma genérica. E aí você assume como sua missão. O nome disso é missão assumida. Então, Deus mandou Jesus, Jesus falou algo e agora você faz o quê? Assume a sua missão. É isso que nós temos que fazer. Saiba que se você não está fazendo isso, se nós não estamos, e ninguém está plenamente, mas você tem que querer fazer, você tem que entender e querer estar dentro desse plano. Se você não faz isso, você está errado. Você não está trabalhando para aquilo que Ele montou, para aquilo que Ele iniciou, que é o reino dEle. Então o reino dEle exige... tem alguma coisa sobre trabalhadores na Seara? Não, na Seara. Lembra? Nós somos trabalhadores da Seara. Nós precisamos fazer. Nós não temos que ficar parados. E aí a gente então tem que assumir a missão. Se nós ficarmos em berço esplêndido, eu vou ficar em berço esplêndido, né? Como diz o nosso hino nacional, achando que a nossa parte é nós sermos libertos, curados, né? Vai faltar nós assumirmos a nossa missão. E aí a gente está pela metade. Você pode se salvar? Pode. Mas existe um risco. Como você não se movimenta, a sua perna pode. Eu estou usando uma imagem forte para você entender. Como você não se movimenta, a sua perna pode gangrenar.
o seu sangue ficar pisado, você acabar tendo que amputar a perna. Então, se você não faz o que você deve fazer, você está se arriscando. Você pode, como diz o versículo, entrar no reino dos céus sem uma perna, sem uma mão. Você pode entrar. Mas há um risco de você morrer de gangrena. Há um risco da doença se alastrar a ponto de você não conseguir mais entrar no reino dos céus. Por quê? Porque você não entendeu ou entendeu e não viveu. O que nós temos que fazer é entender e viver. Entender, mais do que entender com o intelecto, é entender com o coração. A todo momento é dito assim, importa o nosso coração. Então, por que os fariseus tomavam tanto na cabeça de Jesus? Jesus ia toda hora e só tapa, né? Por quê? Eles entendiam com o intelecto, mas não viviam com o coração. Então, eles faziam regras em cima da regra de Deus. Então, eles faziam coisas absurdas. Talvez você esteja pensando e fazendo coisas absurdas. Porque você, quando é orientado, Gugu, você é o da vez hoje, vem cá. Você é o mais jovem, mais perto de mim. Deixa aí, vem cá. Vem cá. Eu já dei esse exemplo aqui na igreja uma vez. Fica parado. Parado, não se mexe. É muito mais difícil tirar... Não, tu dá um passo para não cair, né, cara? É muito mais difícil você tirar alguém que está parado. Existe a tal da inércia. Obrigado. Inércia. Mas se ele estiver andando, passa por mim aqui devagar. Vem andando devagar. É muito mais fácil, gente. Deus nos empurra. Muito obrigado. Você substituiu muito bem o seu primo. Vocês entenderam? Se você estiver só buscando, só desejando fazer, ele vai e te move assim, com um dedo. Se você estiver parado, gente, ele vai ter que, infelizmente, dar um tranco em você. Eu nem fiz, poxa, só me veio agora a imagem. Não. Podia dar um tranco você ir lá embaixo. Você parado, ele vai ter que te dar um tranco, vai ter que usar um guindaste, vai ter que usar até coisas ruins. Não relacione coisas ruins com Deus fazendo alguma coisa, mas que Ele permite que aconteça, Ele permite. Então, às vezes, tu tomou um tranco da vida e não sabe por que Deus permitiu isso agora que eu estou indo à igreja, não sei o quê. Né? Ou eu faço isso, faço aquilo na igreja. Nós temos uma polivalente aqui, que eu não vou falar que o nome dela começa com R e termina com E, né? E nem que tem J no segundo nome. Mas é uma polivalente que você vai ver, ela está em várias posições aqui na igreja. Né? Isso não é para exaltar, não. Até hoje ela ficou incógnita. É você mesmo. Então, ela fica incógnita. Mas a gente descobriu que ela é uma polivalente. Né? Por que ela é polivalente? Porque os outros não estão fazendo, gente. Só por isso. Senão ela podia ficar mais confortável. Podia assistir mais cultos. Né? Graças a Deus ela tem resistência, resiliência, né? Todos os verbos parecidos com esse, para aguentar. É uma pessoa de muito tempo na igreja, ok. Mas não é por aí, a gente tem que entender, né? Nós não estamos fazendo a nossa parte. No entanto, tem uns que Deus precisa ir lá e, sabe, dar um tranco na pessoa. Eu não quero tomar tranco. Tá? Às vezes, por minha característica, né? Quem é filho de mineiro aí? Além de filho de mineiro, quem é mineiro? Tem um mineiro aí? Não, né? Só filho de mineiro. Eu sou filho de mineiro. Mineiro é um cara seguro, não é dinheiro só não, também é, né? Se você é filho, você sabe. Mas não é só seguro, né? Meu pai, eu digo, né? Minha mãe não sabia quanto ela morreu primeiro. Ela nunca soube quanto ele ganhava. Sabia disso? Os filhos só descobriram quando ele morreu, porque a minha irmã, ela recebe pensão.
Aí é que a gente descobriu quanto meu pai recebia, né? Aí eu penso em mim, né? Eu era noivo da Márcia, ela já tinha conta conjunta comigo, né? A conta em que ia, né, ser depositado no meu salário. Mas, preste atenção, a minha tendência é dar passos curtos e seguros. De vez em quando, Deus me dá uma pressão. Só que eu não resisto. Eu digo, não, Deus, eu não quero, não, tiro a mão. Não, Ele me pressionou, eu vou. Essa é a diferença, tá? Você pode ser uma pessoa até mais pensativa. Eu quero dar um passo assim, quero fazer isso e tal. Você até pode fazer, mas você não pode descumprir a vontade de Deus em nada, por medo. E você tem que perceber a hora que Deus é que está te levando, te dando uma pressão para você andar. Tá? Porque eu não quero sofrer. Tem gente que sofre, gente. Deus permite, Ele não faz você sofrer. Ele permite que você sofra. Tá? Para que você entenda, para que você tenha os valores do reino, para que você abra a sua mente. Aí Ele permite que algumas coisas aconteçam, né? Só para o seu bem. Tudo provém ou coopera para o bem dos que amam a Deus. Tudo não é relativo, é absoluto. Tá? Só que eu quero estar bem para que as coisas não precisem ser ruins para eu cooperar com Ele. Ponto. Às vezes você nem percebe, né? Você está, um termo que a gente tem usado muito, no buraco, e não percebe que você está no buraco porque você não quer sair. É um teimoso, porque não quer fazer a vontade de Deus, porque não quer cumprir o que Ele manda. Aí você fica no buraco e vai, às vezes tu vai até afundando. E cada vez que você afunda, você acha mais difícil ainda cumprir o que Deus quer. Simplesmente isso. Aí Deus vai permitindo. Eu tive a oportunidade de estar, amor, como é o nome do parque? Areia Encantada. É isso? Hã? Areia que Canta. Indo, né, fazer um casamento, indo de Campinas para uma outra cidade, não precisa me lembrar, não veio ao caso. A gente passou, tinha só uma atração para a gente ver. A gente sempre busca, né? Eu vou viajar, então, estava eu e minha esposa, a gente foi nesse parque, Areia que Canta. E lá tinha areia movediça, eu nunca tinha visto areia movediça, nunca tinha sentido. Você vai até com uma boia, que se você afundar muito, você não consegue sair, porque ela vai preenchendo, é uma areia tão fina, que ela preenche teu pé, a tua perna, e é por isso que você afunda. Né? Ainda é muito interessante a experiência é muito interessante. Você vai afundando, e não depende de peso, não, eu não sei se é risada por causa disso, mas não depende de peso, qualquer peso você afunda, tá? E é muito claro que vai ter velocidade diferente, né, para afundar. Mas é muito interessante, né? Então, às vezes você está num buraco com areia movediça porque você escolheu assim. Você tem uma boia. É Deus, é Jesus. Mas aí, você no desespero, eu estou afundando, tu joga a boia fora. E fica tentando tirar. E quem tirava, né, era interessante também. Quanto mais você movimentava os seus pés, mais você afundava. Porque você fazia movimento, então ela... Né, e tem uma hora incrível que você não consegue mais tirar sua perna. É uma sensação maravilhosa. Eu sei que vocês iam reagir. É maravilhoso. Você está de boia, né? E você está perto da margem onde não tem mais areia movediça. Então você sabe para onde vai fugir. O guia te diz assim, ó, você vai afundar, depois você vem para cá. Aí o guia te diz para onde ir. Aí você vai com a boia, você vai nadando e você sai do buraco. Né? Então, nós não estamos aqui para ficarmos em berço esplêndido, achando, né, que é para nós sermos libertos, curados, etc. Nós estamos aqui para cumprir uma missão. Você está na Terra para cumprir uma missão. Tanto pessoal, como de relacionamento. Porque as pessoas que assumem a missão de Jesus, elas também estão assumindo uma missão.
A missão é, eu acredito em Deus, eu vou ficar sentado. Só que é uma missão só pessoal. Deus está mandando que eu perdoe, então eu vou orar, pedir perdão, vou pedir que Deus me dê condições de perdoar. Aí é tudo introspectivo. Ótimo. Só que você não está cumprindo o resto da missão. Você está cumprindo parte da missão. Todos nós temos que melhorar até o último dia das nossas vidas. É assim que funciona. Eu tenho que dizer isso, talvez você não saiba, você não vai ser perfeito, nunca. Né? A ordem é sede perfeitos como eu sou perfeito. E eu, infelizmente, tenho que dizer para você que você não vai conseguir isso. Mas você tem que morrer tentando, sabe? O cara da batalha que morre tentando, é isso que você tem que fazer. Você tem que morrer tentando. Então, não é para você sentar e ficar só com a parte interna da missão. Melhorar você como pessoa. Você tem outra parte, a relação com as outras pessoas. Amém? Amém. Agora só diz amém quem entendeu mesmo. Amém. Amém. Eu selecionei alguns versículos aqui para nós pensarmos, tá? Lucas 5, versículo 32. Lucas 5, 32. Diz assim: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Qual é a missão de Jesus? Chamar pecadores. O que eu tenho que fazer? Me arrepender. Vocês entenderam como é que funciona? Troca o verbo, traz para você. Eu tenho que me arrepender. Inclusive, de não fazer o que eu deveria estar fazendo. Pregar o evangelho a toda criatura. Tá? Bom, João 8... João 8, obrigado. João 8, 31 e 32. Acharam? Vou lendo, tá? Para ganhar tempo. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a missão que a gente extrai daí? Eu tenho que conhecer a palavra, porque a palavra é a vontade. Deus dá, né, a algumas pessoas a palavra de conhecimento sobre a nossa vida. Às vezes, eu recebi, por exemplo, há pouco tempo, né, uma palavra dizendo assim: saia do Egito. Aí eu falei para a pessoa: gente, tem tanta coisa que eu tenho na cabeça que ficou muito genérico. Aí a pessoa falou: ora a Deus, tal. Uma semana depois eu já sabia o que era. E não era nada daquilo que eu estava pensando antes. Então, Deus faz assim, Ele nos dá uma palavra de conhecimento sobre algumas coisas, tá? Mas, o plano geral já está aqui. Não fica buscando profeta, né? Não fica buscando palavra de conhecimento, porque você não precisa. Se vier, ok. Como vem de vez em quando para algumas vidas. Mas aqui está o plano geral. Aqui está a vontade. Você não vai saber se você não ler. Se você ler, o que eu espero... ouça. É que o Espírito... Vem cá, Gugu, por favor. Vira isso. Não, vira assim, isso. O que eu espero que o Espírito Santo faça isso com você. Sabe? Lendo a palavra, o Espírito vai falar a você. E vai puxar o teu ouvido, tua orelha. Durante a pregação isso também acontece. Só que, gente, me poupe, né? Olha só. O que eu teria de pregar para você entender tudo? E você está num bom dia para prestar atenção. Ainda tem essa, né? Eu tenho que pregar tudo, não esquecer nenhum versículo, né? E você tem que estar num bom dia para prestar atenção. Isso aí foi para você que não está prestando atenção. Para você prestar atenção. Entenderam? Então, para de se distrair. E ouve a Deus. Amém? Amém. Uma das mais dramáticas afirmações de Jesus está em Lucas 12. Tá? Abra aí, Lucas 12. 51 a 53. Essa é dramática. Essa é mais pesada.
Lucas 12, 51 a 53. Diz assim, ó. Eu vou lendo, tá? Vocês pensam que eu vim trazer paz na terra? Olha para mim. Você acha que ele veio trazer paz na terra? Foi isso que Jesus veio fazer? Trazer paz? Continuação. Não, eu lhes digo. Ao contrário, vim trazer divisão. Olha que coisa horrível que Jesus está dizendo. Se você não lê isso aqui, se você não lê a Bíblia, você não vai ser confrontado com isso. E entender o que isso está dizendo. 52. De agora em diante haverá 5 numa família divididos, um contra os outros. 3 contra 2 e 2 contra 3. Versículo 53. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho, filho contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Gente, ele tentou abranger todas as relações humanas aí, ele não botou as amizades, mas dentro de uma família. Aí você, não, meu parente está chegando, então eu não posso ir na igreja. Arrasta ele para cá. E se ele ficar chateado? Estava previsto. Vocês têm que entender. Estamos dentro de um corpo. Esse corpo se move, nós temos que nos mover com o corpo. Se ele ficar chateado, está só dentro. E eu vou dizer uma coisa para você. Ele fica chateado com você e vê o teu testemunho. Pô, ele não vai ficar assim, estou falando de forma genérica. Puxa, ele não teve consideração comigo. Não, ele vai dizer assim, pô, ele teve fé, eu pressionei, mas ele não deixou de ir à igreja. É um testemunho. Vai ter um trabalho danado. Mas aquela pessoa ali, ele no ano novo, ele traz muita gente da família, gente. Sabe o que eu acho? Maravilhoso. Porque aqui a gente está pregando a palavra. E ele está morando perto da praia. Ele podia levar as pessoas para a praia. Eles podem até ir depois para ver fogos, coisa e tal. Mas ele traz para a igreja. Isso. Ele está fazendo certo. Ele está valorizando. As pessoas estão vendo. Puxa, sabe? É isso. Sabe? Nós temos que entender isso. Houve sim uma divisão. O F e o F, o Fefá ou Fafê, né? Eles tiveram uma consequência. Mas provavelmente o testemunho deles mudou alguma coisa. Tanto que esse brabinho, né? Que ele não é muito forte, não é brabinho, mas ele foi, olha só, ele foi instrumento para tirar a gente da família, de lá de dentro. Gente, plano de Deus. Vou falar os nomes, né? Ele sabe de quem eu estou falando. Então, sabe, ele depois foi usado imediatamente. Ele nem na igreja estava. Mas o testemunho dizia assim, aqui não é um lugar bom para você, não vai não, sai daí. Olha só que coisa de doido, ele não era convertido ainda. Tá? Então Deus, ele faz. Ele vai causar divisão, mas ele vai fazer para o bem. Sabe por que tem a divisão? Eu costumo dizer, para não estar junto e misturado. Sabe, junto e misturado, não canta essa música, porque é demoníaco isso. Deus sempre fez, separado para você pular de um aquário para o outro, usando uma metáfora. Para você pular de um aquário para o outro. Não tem junto e misturado. Se tiver junto e misturado, a água toda está podre. Não tem junto e misturado. Você tem que escolher o seu lado. Amém? Vocês entenderam? Então, ele propositadamente fez Jesus, a descendência, dos homens de Deus, com as descendências do filho do diabo, que infelizmente nossos parentes que não são evangélicos, que não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, são filhos do diabo hoje. Tá? Não quer dizer que eles vão ficar sempre. Mas ele fez isso de propósito, para que eles possam passar de um aquário para outro. E creiam, o seu testemunho faz parte desse processo. Eles vão ver que você pressiona, né? Vem cá agora, vem cá você. Não tem violência, vem cá. É sem violência. É não violência. Aí a pessoa vai, assim mesmo. Cara, deixa de ser idiota. Perdão a palavra chula, Olha, deixa de ser fanático. Cara, não vai te levar a nada, teu pastor está te roubando, a igreja é safada, não ajuda os pobres e não sei o quê, a pressão. Aí ele chega assim, olha, pode até ser,
Fala para mim. Pode até ser. Pode até ser. Mas eu sirvo a Jesus. Mas eu sirvo a Jesus. Não há uma igreja. Não há uma igreja. Nem há um pastor. Nem há um pastor. Viram? Entenderam? Obrigado. Eu prefiro o Gustavo e o Léo, mas tudo bem. Ele só repetiu as falas, né? Não decorou. Vocês entenderam como é que funciona? Nós temos que entender isso. E, para terminar, Lucas 12:8, recua um pouquinho, 12:8, diz assim: eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Eu vou olhar para cima. Presta atenção, você. Se você não está confessando Jesus, Jesus não vai te confessar, gente. Se você não estiver pregando a palavra, Ele não vai fazer. Isso é uma missão nossa. Essa aqui você nem precisa assumir. Essa aqui está dita. Não é? Deus falou alguma coisa e eu vou assumir isso para mim. Não, essa aqui está clara. João 13, 34. João 13, 34. Um novo mandamento lhes dou. Esse é difícil também. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Você tem dúvida que isso é uma missão? Não tem como. Você tem alguém que você está odiando, não consegue olhar na cara, você não consegue chegar perto, peça perdão. Amém? Ah, mas pastor, é ele que não quer falar comigo. Vai lá. Fala assim, olha, me perdoa. Porque a palavra diz que se alguém tem algo contra você, não é você contra ele, não. É se você sabe que alguém tem algo contra você, vai lá e fala com a pessoa. Então, sabe o que você tem que fazer? Falar, você não vai mentir, né? Você acha que você não fez nada, você não vai mentir, me perdoa. Não, você vai dizer assim, ó, se eu lhe fiz alguma coisa, me perdoa. Eu quero ter contato com ele, eu não quero que você fique com raiva de mim, etc. Tal. É aí é que vem isso, porque você tem que se humilhar para fazer isso. Você entende que você não está aqui para ficar sentado? Isso é interior e, ao mesmo tempo, exterior. Você tem que agir de alguma forma, né? Se humilhar, entender a obra de Cristo em você, para você agora ir para a obra de Cristo externa. Isso aqui é missão interna e externa ao mesmo tempo. Nós temos que entender isso. E por último, Mateus 28. (28, 18 a 20). Alguns já sabem decorado o que é, né? Mateus 28, 18, diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Ele começa assim, ó, eu tenho autoridade, vou passar para vocês também, tá? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui é uma missão individual e uma missão da igreja. Está confortável o ar-condicionado? Sabe? Está confortável? É boa a música? Né? A bateria não é aquela, né, que você estoura os seus ouvidos. Você tem cadeiras confortáveis? Agora você não está conseguindo mais empurrar nem puxar. Mas fora isso, tem cadeiras confortáveis? Você já sentou numa cadeira de madeira? Banco de madeira? Você já sentou uma cadeira de plástico, um plástico duro, também faz esse efeito. Você tem um local confortável, mas não é isso o reino. A missão não é sentar aqui e ficar confortável. O conforto é dado para que você não perca nada da palavra, preocupado com a sua perna que está doendo, né, para não falar outra coisa, né, para alguma coisa que está doendo e o seu ouvido está estourando. É para isso. O conforto é para você ficar focado e à luta. Amém. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a missão da igreja.
Então eu falei de várias coisas, missão interna, missão externa, né? Eu falei de missão de relacionamentos, agora eu estou falando da igreja. A igreja tem que ir. Se não, eu comentando com algumas pessoas, já falei, eu já tive 2 crises aqui, né? Aqui nesses 11 anos, 2 crises. As 2, por uma mesma razão. Eu não via o movimento das pessoas, o envolvimento. A crise não foi porque faltou dinheiro. A crise, tem que segurar aqui o choro, não vou chorar. A crise é porque estou quase chorando, é porque eu não quero ser pastor de uma igreja parada, uma igreja que não faz. Eu não quero. Eu prefiro ser, e eu não concordo com isso, que pastor não é isso, tá? Eu prefiro ser o pastor volante, na verdade o pregador volante. Eu levo a palavra para um grupo, depois é muito mais confortável. Por quê? Porque aí eu não vejo isso acontecer. Eu não quero, não posso ver você definhando. Porque se você não está fazendo, você está definhando. Então, as 2 crises em 11 anos que eu tive, foi porque me veio assim um aperto no coração. Porque nós não estamos aqui para enriquecer. Nós não estamos aqui para te retirar o seu dízimo. Né? Nós não estamos aqui para ficar grandes por ser grandes. Eu nunca tive a ideia de uma igreja enorme. A única vantagem que eu sempre falei de uma igreja grande é que você tem muita gente para trabalhar. Só que numa igreja pequena que trabalhasse direito, eu não preciso ter igrejas grandes. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai ser melhor atendido. Então, eu acredito na multiplicação de igrejas, não uma baita igreja que o pastor não conhece. Como está escrito na palavra, que o pastor tem que conhecer as suas ovelhas. Então, mas para isso funcionar, você tem que participar, gente. Você tem que botar a mão na massa. Você tem que pensar assim, o que eu preciso fazer? Tem gente que já está fazendo a beça, né? Como eu falei, tem polivalentes aqui, tá? Não é um só, não. Mas ela é a campeã, tá? Só para você entender. Que a gente botou no... não, ela é... Não falem sobre isso com ela, que ela vai ficar aborrecida comigo, tá? Não toquem nesse assunto com ela, tá? E Deus não vai retirar a sua pedra na coroa, porque eu estou falando, tá bom? É só um exemplo. Pode ser a preocupação dela. Quem é exaltado pelos homens, Deus não precisa mais exaltar, né? Mas não é o caso. É só para vocês entenderem. Tem outras pessoas que fazem várias coisas. Por quê? Tem muitas que não estão fazendo nada. Essa é a questão. Tá bom? Mas é que você não sabe das minhas dores. Gente, eu prego aqui com artrose. E dói. Domingo eu já liguei para o pastor Timóteo, eu não vou conseguir ir, porque está me doendo muito. Aí veio a família toda, eu fiquei em casa. Vocês devem... meu Deus, que aberração, o pastor está vendo Faustão. Né? Mas não era isso. Então, as suas limitações... Você viu que o W veio aqui, né? O W. Ele veio aqui... Eu já fiz isso. A minha esposa, terça-feira, já teve essa experiência. Poxa, Vanderlei, eu estou passando mal. Eu falei assim, Márcia, olha só, minha experiência se dispõe a subir e o negócio some. Sabe o que é isso? E aconteceu. Não sei se ela lembra, porque a memória dela é pior do que a minha. Né? Mas ela foi, pregou, e tudo foi bem. Ele deu o exemplo. Parou o negócio quando você subiu aqui? Melhorou bastante, né? Sabe o que é isso? É Deus, você vai fazendo e Deus vai. Agora eu vou ficar sentado um tempo, né? Se você vier falar comigo, eu vou sentar, tá? Saiba. Porque estou sentindo a dor. Mas não é sem dor. O trabalho é com dor. Pegar na enxada, cria calo. Eu já peguei na enxada, gente. Eu vou ser sincero, enxada não é a minha praia. Porque dá calo à beça nas mãos, né? Então, mas eu já tive que fazer. Aqui eu era o jardineiro, você não sabe. Quando a gente era pequenininha, menor ainda do que hoje, nós somos pequenos, mas quando nós éramos menores, eu era o jardineiro
eu era como é a pessoa que limpa? Faxineiro, né? Eu era, o que você imaginar, até eletricista eu era. Né? Não, minto, aí eu tinha um cara que se diz elétrico aí, eu chamo ele de eletricista, ele diz que é elétrico. O elétrico sempre me ajudou nisso. Mas, sabe, nós temos que fazer a nossa parte. A igreja está no lugar em que as pessoas estão acostumadas a pagar para alguém fazer. Graças a Deus, você pode fazer isso muitas vezes. Mas na igreja, por amar este lugar, você tem que fazer. E não é só aqui, é para os seus parentes. Amém? Amém. Foi fraco, eu falei baixinho para você falar forte, tá? Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Que o Senhor e o seu Espírito Santo tenha falado essa manhã para você, tá? Que não seja algo forçado por mim, tá bom? Mas que seja algo do Espírito Santo. Senhor, obrigado por tudo, Pai, que Tu fizeste nesta manhã. Traga, Senhor, Pai, o compromisso a este lugar, Pai, esse povo que se reúne aqui, Senhor. Dá vontade a nós de cumprir a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos fazer a Tua vontade neste lugar. E nas nossas vidas e com os nossos próximos, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos conduza em todas as coisas, Senhor, em cada plano, Senhor. Ô, Senhor, que quando a igreja souber os planos que Tu tens para nós, Senhor, que a igreja receba e diga amém, Pai, é o que eu te peço, Senhor. Que não haja o medo, que não haja, Senhor, ó Pai amado, questionamento, mas que haja vontade de fazer a Tua vontade, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.